Olá, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Há pouco mais de um mês, foi isso que falei sobre Tutiaquia. Gravem o que eu estou dizendo. Em cerca de 6 a 12 meses, os muçulmanos vão acusar Kia Stama de islamofobia, porque ele vai começar a ser cada vez mais duro com os islamistas. Estou apenas aguardando esse momento porque vai acontecer. Confie, esses políticos não manterão princípios. Eles sacrificam qualquer um para manter o poder. Com a maré mudando, mais pessoas se tornam anti-Islã e rejeitam o Islã, e eles estão de saco cheio desse comportamento dos islamistas em seus países. Esses políticos vão mudar o discurso. Vamos esperar. Não, Kiestama ainda não se voltou contra os islamistas. Como já disse, ele contratou Brown e Shabana Mahmood, muçulmana, para fazer seu trabalho sujo contra imigrantes ilegais. Assim, seu ministro branco não é acusado de racismo. Então ela está prestes a anunciar que eles estão procurando implementar o modelo dinamarquês. Para agitar o sistema de imigração, a ministra do Interior está prestes a anunciar uma grande reformulação do sistema de imigração e asilo ainda este mês. Shobana Mahmood vai basear algumas de suas novas medidas no sistema dinamarquês, considerado um dos mais rigorosos da Europa. Na Dinamarca, um partido de centro-esquerda governa e declarou guerra aos solicitantes de asilo e imigrantes ilegais. Como? Mesmo sendo residente permanente, não pode trazer familiares se recebeu assistência social nos últimos 3 anos. Se você mora em um bairro onde 40% da demografia é composta por não dinamarqueses não nativos, então sinto muito. Você deve sair de lá e não pode obter residência permanente. Nós não nos importamos com o seu idioma, mas se você não ensinar dinamarquês para seus filhos, então você não vai conseguir residência permanente. Ao pedir asilo na Dinamarca, se seu país voltar ao normal, você deve retornar. Então, nada de residência permanente para solicitantes de asilo na Dinamarca. Esse é o modelo dinamarquês, em resumo. Parece bem rigoroso. E você sabe, toda a União Europeia critica bastante o partido de centro-esquerda da Dinamarca por implementar essas regras. Então, Shibana Mahmood, que até pouco tempo recebia solicitantes de asilo, agora vai deportar essas pessoas, o que está tudo bem. E Keir Starmer, muito bem. O que aconteceu com aquilo de vamos acabar com as gangues? O que aconteceu com isso? Ele desistiu e mudou a política sem alarde. Rishi Sunak poderia ter feito o mesmo. O plano de Ruanda era bom, mas Rishi Sunak também estragou tudo. Porque eu estava ouvindo Swala Brahmin no programa Hereges de Andrew Gold, onde ela disse a Rishi Sunak que é muito fácil virar os barcos, é muito fácil parar a migração ilegal. Mas Rishi não estava interessado nisso, porque ele achava que trazer esses funcionários de baixa qualidade e baixa qualificação para o Reino Unido, de alguma forma, ajudaria os números do produto interno bruto. Ele estragou tudo. Mas como Swala Brahmin disse, resolver a migração ilegal é fácil. É fácil, só virar os barcos de volta. Ou para parar a migração ilegal, porque você não precisa ser o país mais hostil com os migrantes ilegais. Você só precisa ser um pouco mais hostil do que os países vizinhos. Eles mudam o discurso esperando que quem perdeu para a reforma retorne ao Partido Trabalhista. Isso não vai acontecer. Por isso, Shabana Mahmood é criticada por outros deputados do Partido Trabalhista. Que não devemos nos curvar aos discursos ou políticas da extrema-direita. Na verdade, devemos insistir ainda mais. Não entendo o que querem com mais insistência. Vocês querem mais 30 mil, 10 mil? 1 milhão ou 2 milhões de requerentes de asilo ilegais? Qual é o número? Eles não sabem. Não tem solução para isso. A única solução sensata é parar os barcos. Deixar de incentivar pessoas a virem ao Reino Unido, como a Dinamarca faz há 7 anos. Ah, esqueci de mencionar. Se um bairro ou subúrbio é composto por 40% de dinamarqueses não nativos, então essa área é oficialmente chamada de gueto. O Reino Unido já devia ter agido quando Enoch Powell alertou sobre esses bairros. Veja, isto é, Tower Hamlets. Estamos do lado certo, mano. Sim, estamos, mano. Nunca me canso desse vídeo. O woke diz a um islamista: ei, não precisa, estamos do mesmo lado. Ele responde: não, não estamos, eles não estão. Esses wokes vão ser, isso é o melhor. Se houver uma tomada de poder islamista, a única coisa boa seria ver a cara desses wokes. Quando participarem de uma conferência no terraço, isso é Tower Hamlets. Pelos padrões dinamarqueses, é oficialmente um gueto e você vai encontrar centenas desses guetos no Reino Unido. Então, eu não sei se Shabana Mahmood vai chegar tão longe, mas se ela chegar, isso seria um passo na direção certa. Mas dito isso, migrantes ilegais ou requerentes de asilo não são o maior problema.
Como disse, é uma fruta fácil de colher e resolver. O verdadeiro problema é como lidar com os islamistas, porque os islamistas são uma ameaça existencial. Eles desafiam a base de todos os países ocidentais, inclusive a Grã-Bretanha. Acabei de ver esse vídeo e quero compartilhar com você. Olha que nojento. Enquanto o Reino Unido tem hospedado imigrantes ilegais em hotéis, é isso que vocês têm feito com seus veteranos de guerra. Ouça essa senhora maravilhosa. Oi, posso falar com você? Você foi do exército? Quanto tempo serviu? 4 anos e Você recebeu algum apoio do governo? Moradia, alimentação ou saúde mental? Sinto muito por isso. Nosso governo tem sido absolutamente nojento. E onde você serviu? Me desculpe mesmo. Isso é literalmente tudo que eu tenho. Quero apenas agradecer por tudo que fez pelo país. Vocês deveriam ser prioridade e isso dói. me machuca ver. Ver vocês assim, de verdade. Mas espero que isso ajude de alguma forma. É que tudo bem, tenha um bom dia. Tchau, tchau. Boa moça! E adivinha só, ela está sendo atacada por pessoas por causa desse post tão positivo. Veja o que ela tem a dizer. Postei um vídeo ajudando um veterano, e a quantidade de comentários odiosos que estou vendo é realmente simbólica do maior problema que enfrentamos neste país, que é o fato de as pessoas odiarem este país. Sim, há muitas pessoas que realmente odeiam este país, mas ainda assim continuam morando aqui. Isso só pode significar uma coisa: são parasitas. Só um parasita te usa sem se importar com o seu bem-estar e eventualmente te mata. E quando você morre, ele vai para um novo hospedeiro. Eles rejeitam tanto a cultura e a história que consideram traição uma mulher negra ajudar um veterano. Algo com que convivo quase diariamente, especialmente no ex. Sempre me chamam de traidor e dizem que tento agradar os brancos que também querem te deportar. Esse é o único insulto deles. Agora eu entendo por que os ingleses estão cansados do multiculturalismo. Porque se você odeia o país deles, por que deveria estar lá? Vou ler alguns comentários sobre o que ela fala. Esse é o vídeo, com 274 mil visualizações. Veja, outro homem negro. As pessoas que você bajula querem que você seja deportado. Até sua linha do cabelo já foi deportada. Boa, você tem prova de pessoas recebendo celulares novos, camas e comida 5 estrelas? Tipo, em que mundo você vive? Você é a imigrante que chegou há 4 dias? Não, ela falou com sotaque inglês. Então, obviamente foi encenado. O que você faz é perigoso. Tomara que ganhe seus pontos por isso. Olha pra ele, tem um emoji de guerreiro ninja com espada, então dizem que é muçulmano. Não entendo! Eles odeiam a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Mesmo após tudo que receberam, ainda odeiam vocês. E ainda odeiam aqueles que defendem os valores britânicos. É nojento? Mas então eu só fiz uma busca rápida. Quantos imigrantes ilegais estão vivendo em hotéis no Reino Unido? Em junho de 2025, 32.059 pessoas estavam hospedadas em hotéis pelo Home Office, enquanto os pedidos de asilo eram processados, não necessariamente legais ou ilegais. De qualquer forma, 32 mil pessoas não britânicas que estão solicitando asilo têm vivido em hotéis. Ok, quantos veteranos estão dormindo na rua ou estão sem teto? Quantos? Isso deveria envergonhar todo mundo. Essas pessoas literalmente levaram tiros pelo Reino Unido. Não era a guerra deles, eles estavam apenas seguindo ordens e agora estão dormindo na rua. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, na pesquisa de veteranos de 2022, cerca de 1 em cada 400 veteranos relatou estar sem teto. Então, apenas uma porcentagem pequena, 0,3%. Uma análise para a Inglaterra indica que, em 2022 e 2023, 2.110 famílias de veteranos foram avaliadas como sem teto, acima das 1.850 do ano anterior. Apenas 2.100 você está me dizendo que não pode dar acomodação para 2.100 veteranos de guerra que literalmente levaram um tiro por você. Você não pode abrigá-los, mas pode abrigar 32 mil solicitantes de asilo que nem todos estão fazendo algo? Ok, vamos ser honestos. Esses imigrantes ilegais estão cometendo mais violência per capita do que qualquer outra pessoa. Olhe pra isso. 3 migrantes argelinos estão no tribunal por planos de matar judeus em Manchester. Ok, um migrante turco bêbado que esfaqueou um homem com uma garrafa quebrada não enfrentará deportação automática. E o que está acontecendo nesses hotéis? Hotel 3 estrelas para migrantes em Barbican virou pesadelo para moradores, com colchões queimados e televisão jogada da janela. E nada menos que 41 hóspedes foram acusados de 90 crimes que vão de estupro a agressão sexual. Então,
de apenas um hotel que provavelmente abrigava, sei lá, 100, 120 imigrantes, 40 deles foram acusados de crimes graves. Isso é uma taxa per capita bem alta. É tipo 1 em cada 3 solicitantes de asilo estão cometendo esse tipo de crime. Então você encontraria dinheiro para esse tipo de pessoa, mas não para as pessoas que literalmente levaram um tiro. Eles deram partes do corpo, ficaram mutiladas, com transtorno de estresse pós-traumático, e você não consegue encontrar dinheiro para elas. Governos são patéticos, por isso não respeito esses políticos, muito patéticos. E ainda falam, olha isso, 7 somalis foram presos por estuprar uma menina de 13 anos em um hotel em Bristol. Esses hotéis são centros de crime. E então eles dizem, porque a extrema-direita está crescendo, eles realmente encontraram uma nova maneira de te manipular. Tenho certeza de que você ouviu essa notícia. Estava em toda a grande mídia na semana passada. Extremistas de extrema-direita superam islamistas em programa antiterrorismo. Encaminhamentos, dados, mostram que o total de encaminhamentos ao serviço de orientação atinge recorde, com 21% devido a preocupações com a extrema-direita e 10% por ideologia islamista. Então agora eles estão dizendo oficialmente que a extrema-direita é uma ameaça maior à estabilidade do Reino Unido do que os islamistas. E os muçulmanos estão adorando isso. Vou mostrar um vídeo de um muçulmano dizendo, viu? Dissemos que os islamistas não são o problema, e sim a extrema-direita. Tentam te manipular para crer que Tommy Robinsons do mundo são o problema. Então ouça o que esse muçulmano tem a dizer. Ele está extremamente feliz. Ora. O Ministério do Interior acabou de divulgar os números mais recentes de 2025 sobre extremismo. Uma salva de palmas, por favor. A maior taxa de encaminhamentos feitos ao órgão de prevenção ao terrorismo foi de nacionalistas brancos de direita. Extremistas. Surpresa? Surpresa, é o que temos dito o tempo todo. Nacionalistas de direita representaram o dobro do número de chamados islâmicos, Chamados. extremistas chamados. Os chamados islamistas. Então mesmo aqueles que são chamados assim, ele não os aceita. Estatísticas não mentem, números não mentem, fatos não mentem, é o que temos dito o tempo todo. O maior problema atualmente em termos de extremismo no Reino Unido, estatisticamente de fato, na realidade é o extremismo de direita e só está crescendo dia após dia. Os fatos são os fatos. Os fatos são claros. Ele diz que as estatísticas não mentem. Então deixa eu te mostrar essa estatística primeiro. Antes de responder ao argumento patético dele, ele não vai aceitar essa estatística. O número total de fatalidades no Reino Unido, conhecido, é de 99 fatalidades. O extremismo islâmico causou a maioria dessas mortes. 96, 97 por extremismo de direita, é apenas 3%, 3 de 99, incrível, não? Mas ele não vai aceitar esse número. Mas há algo mais sinistro acontecendo aqui. Primeiramente, você pode pensar que alguns locais estão despertando e querendo recuperar o país. Já sabemos quem eles consideram extrema-direita. Acabei de entrevistar um paquistanês de pele morena. Ele foi acusado de extrema-direita e extremismo, mas defende valores britânicos. Ele, também moreno e imigrante do Paquistão, diz: espere, o que os muçulmanos fazem não está certo. Somos convidados no país deles e devemos seguir suas leis e valores. Por causa disso, a polícia do país de Gales o acusou de crime de ódio contra os muçulmanos. Ele foi radicalizado pela extrema-direita. Esse é o novo padrão que impuseram. Como eu sei disso? Porque eu realmente vi isso acontecendo. Porque há 2 meses eu assisti a essa entrevista de Connor Tomlinson. Ouça o que ele tem a dizer sobre isso. Este é o RICU, Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Ministério do Interior, que resumo como o departamento Não Olhe para Trás com Raiva. Muita gente vai se surpreender ao ouvir isso. O governo coordena a resposta da mídia após ataques terroristas islâmicos para minimizar o dano à reputação do Islã. Isso já ocorre há mais de uma década. Sobre o Prevent, ele fez isso. Desde 2017, ano do atentado na Manchester Arena e auge das denúncias de terrorismo islâmico, isso tem diminuído lentamente. O terrorismo islâmico perdeu prioridade. E o extremismo de direita passaram a ser uma prioridade maior. O maior número de encaminhamentos agora pertence a essa categoria nebulosa de ameaças mistas ou não ideológicas. Aqui é onde muitos terroristas islâmicos estão sendo colocados.
Exemplos disso são Axel Rudy, Cabana e Al-Bihabi Ali. Por isso, relutar em ligar o Islã ao terrorismo faz com que muitos casos não sejam investigados. Al-Bihabi Ali, por exemplo, se reuniu com agentes do Prevent em Croydon. O McDonald's perdeu a consulta de 6 meses e na de 1 ano o caso foi encerrado. Depois, na verdade, foi Rudy. Cabana teve 3 encontros com o Prevent, mas na segunda e terceira vezes, por causa de um erro de ortografia no sobrenome dele, eles perderam o nome dele no sistema. Mesmo agindo de forma rude, Cabana mantinha em seu iPad uma lista de materiais anti-brancos e pós-coloniais que lia. Ele era obcecado pelo ataque à Ponte de Londres, ao atentado de Manchester Gelo e carros-bomba, sinais claros de Radicalização em... inclinação islâmica e anti-branca. O Prevent não quis olhar para isso. Então eles meio que colocaram essas pessoas na categoria nebulosa de, bem, não há motivo ideológico por trás disso, é só questão de saúde mental. No entanto, para o extremismo de direita, a categoria foi inflada e expandida a tal ponto. Como o coronel Richard Kemp já alertou, após a redefinição, os aposentados encaminhados ao Prevent aumentaram em 90. Agora, eu não acho que haja tantos aposentados cometendo ataques terroristas de extrema-direita, neonazistas e no estilo Breivik. Aparentemente, a Prevent acha que todos nós faremos isso. Como ampliaram a definição? Bem, Douglas Murray fez algumas reportagens sobre isso, porque ele foi envolvido nisso. O Prevent fez uma lista de textos que eram ativamente patrióticos e orgulhosos, e esses incluíam livros de Douglas. Murray Melanie. Phillips, Peter Hitchens, 1984, de George Orwell, ironicamente, Admirável Mundo Novo, os 2 tratados, sobre o governo de John Locke. Beowulf, O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, de Clive Staples Lewis. Brilhante. Então, se você gosta de ler sobre Aslan, basicamente você é um terrorista. Então é assim que eles meio que inflaram a categoria de extrema-direita. E é por isso que continuam falando sobre essa ameaça fantasma da extrema-direita. Por isso, Cooper se pronunciou hoje no aniversário do 7 de julho. O islamismo e a extrema-direita representam a maior ameaça na Grã-Bretanha em termos de... Eles mudaram a definição. Connor Tomlinson já havia falado sobre isso há quase 2 meses. Veja só. Já sabia disso desde essa entrevista de quase 2 meses atrás. Estão criando uma nova definição. Eles estão aumentando os encaminhamentos da extrema-direita, aposentados imigrantes muçulmanos de pele escura que defendem valores britânicos estão sendo encaminhados ao Prevent como extremistas de extrema-direita, até acusados de crime de ódio. Confira a entrevista quando for lançada. Então, é por isso que extremistas de extrema-direita superam islamistas nas indicações para programas antiterrorismo, segundo mostram os dados. Eles vão te fazer de bobo, sabe? Isso sempre vai ser o parâmetro. Ok, isso sempre vai ser o parâmetro. Qual é a maior ameaça que você quer ver? É isso? De 99 mortes em ataques relacionados ao terrorismo, 96 foram cometidas por muçulmanos. Ah, desculpe, islamistas. Quero dizer, opa, só 3 pela extrema-direita. Então, quando esse número aumentar, esse aqui, se chegar perto daquele ali, vou dizer, ok, talvez a extrema-direita seja um problema. Não, isso não é um problema. Eles tentam te enganar, gostam tanto dos islamistas que fariam de tudo para te manipular e fazer você acreditar nisso. Aposentados, pessoas que leem Douglas Murray ou as Crônicas de Nárnia, eles são uma ameaça à estabilidade do Reino Unido. Tudo isso está acontecendo em todo o Reino Unido, de norte a sul do país. Esse é o seu partido que Zara Sultana definiu como o Clube dos Garotos Sexistas. Esse, deputado de Birmingham, Iqbal Muhammad, ouça só, eles nem escondem mais isso. Eles simplesmente dizem isso abertamente, explicitamente, sem filtro. Ouça, veja, quantos britânicos estão assistindo ou ouvindo ele. Esses eventos, essas atividades, essa união precisa crescer e continuar. E tomar não só partes de Birmingham, mas toda Birmingham, todo o Ocidente. Essa atividade? Que atividade é essa? Essa atividade. Porque quando você olha para esse exemplo, sobre o qual vou falar, e é um exemplo bastante famoso e recente, você vai entender por que isso é tão importante. Todos nós sabemos de fato que o relatório de inteligência sobre a partida de futebol colocou a comunidade muçulmana aqui em Birmingham em risco significativo. A comunidade muçulmana em Birmingham foi colocada em risco. Essa comunidade muçulmana, sim, essa comunidade muçulmana, olhe para eles depois que conseguiram proibir com sucesso o povo judeu de vir a Birmingham para apoiar o clube de futebol deles. O relatório de inteligência confirmou.
Como disse, o Ministério do Interior está infiltrado por islamistas ou simpatizantes, os simps. Eles mudaram a definição. E agora as agências de inteligência estão dizendo que esses muçulmanos, esses aqui, olhem para eles. Esses muçulmanos estavam em risco significativo nas mãos de algumas centenas de judeus torcedores. Se você acredita nisso, tenho uma propriedade à beira-mar no Afeganistão para te vender. Islamistas, uau, quem iria querer salvá-los? Isso acabou de sair ontem. Olha isso, você não está nem seguro dos islamistas. TikTokers. Jihadistas mulheres lideradas por uma influenciadora do TikTok, presas na França, planejavam ataques suicidas em casas de shows e bares de Paris. Mulheres muçulmanas de 18, 19 e 21 anos, todas de niqab, foram presas por planejar ataque terrorista em Paris. As mulheres portavam cintos explosivos e kalashnikovs. O líder do grupo chamou a atenção das autoridades francesas devido a ligações com outro islamista radical que já estava sob vigilância. Globalize a intifada. Isso ocorreu também na América no início deste mês. Adivinha onde? Deixe-me te dar uma dica. Isso aconteceu em uma cidade, ou parte de uma cidade que tem a maior concentração de muçulmanos. Dearborn, dá uma olhada nisso. O FBI impediu um possível ataque terrorista em Michigan, de acordo com o diretor Kash Patel. O FBI prendeu 5 jovens que supostamente estavam planejando um ataque violento no fim de semana do Halloween. As prisões ocorreram hoje cedo em Dearborn e Inkster, perto de Detroit. As autoridades dizem que o grupo tem ligação com o extremismo do Estado Islâmico e agentes da lei disseram à NBC News que os suspeitos tinham acesso a armas de fogo. Veja todas essas pessoas britânicas. O deputado Iqbal disse que não devemos tomar só partes de Birmingham, mas toda a cidade, toda a West Midlands e o Reino Unido. Quem? Ele estava dizendo isso para olhar para eles. Eles perguntam por que a extrema-direita cresce, mas eu me surpreendo é por não estar crescendo agora. Eles só estão prendendo aposentados, mas em breve a verdadeira extrema-direita vai aparecer. Olha isso, todas essas pessoas britânicas são elas. Estão planejando uma tomada de poder. Não sou eu quem diz. É ele dizendo que quer tomar o controle. Esses muçulmanos estavam muito assustados. Olhe para eles, veja como parecem assustados. Deixa eu passar esse vídeo de novo. Desculpa. Veja como eles parecem assustados. Esse deputado, Yubi, quer que você acredite que as agências de inteligência tinham razões para pensar que a comunidade muçulmana estava em risco. Se você deixar algumas centenas de judeus virem para Birmingham apoiar o clube de futebol deles, eles vão te controlar completamente. Desculpe, eles se infiltraram. Não sei, não consegui confirmar apoio de nenhuma agência de inteligência. Não sei se isso é verdade, mas não me surpreenderia se for. Porque eu vi como a polícia de West Midlands realmente apoiou ele inicialmente, mas eles não apoiaram. Inicialmente, eles disseram que não seríamos capazes de proteger essas pessoas judias em Birmingham. Foi isso que eles disseram no começo. Aí os muçulmanos fizeram um alvoroço dizendo: como você pode falar isso? Você não sabe o que houve na Holanda? O que aconteceu na Holanda? Na Holanda, a polícia holandesa prendeu vários muçulmanos que organizavam ataques pelo WhatsApp contra a televisão Maccabi. Foi isso que eles fizeram e aconteceu. Sim, eles entoaram cantos, foram bem vulgares também. Cantaram alguns slogans bem pesados, mas me desculpe, isso é de mau gosto. Isso não significa que são terroristas, mas foram os muçulmanos que foram presos. Dezenas deles foram presos por coordenar múltiplos ataques contra os torcedores do Maccabi Tel Aviv. Shabana Mahmoud declarou guerra aos imigrantes ilegais. Acho que ela pode conseguir deportar algumas pessoas, talvez, mas é inútil. O Partido Trabalhista não vai reconquistar os eleitores que já perdeu para a reforma. Isso não vai acontecer. Então, para reconquistá-los, eles vão dobrar a aposta na inclinação para políticas de direita. Acho que eles também vão se voltar contra os islamistas. Ou talvez seja só o meu lado otimista falando: de todo modo, tempos interessantes virão.